Com a proposta oficial na mesa, o Flamengo impôs a condição para continuar com a negociação. Vou falar nesse vídeo de Neymar, Jorginho e Danilo. Como estão as tratativas do Mengão em caso por caso de cada jogador. 3 jogadores oriundos da base são chamados por Felipe Luiz e chegam aqui nos Estados Unidos para completar o final da pré-temporada do Mengão. Vou começar o vídeo já falando sobre Léo Pereira, que foi liberado às pressas aqui da pré-temporada. Infelizmente, uma pessoa da família do jogador faleceu na noite, na madrugada de ontem para hoje, e o Flamengo informou que por problemas pessoais o jogador precisou ser liberado às pressas. Já o técnico Felipe Luiz convocou 3 jogadores, 2 que estavam disputando a Copinha e 1 que estava disputando o Campeonato Carioca, para vir aqui para Gainesville para poder completar os treinamentos. Os últimos 2 treinamentos, tem um treino agora à tarde, no Brasil aí vai ser 6 horas da tarde, aqui 4 horas da tarde, e tem um treino também que vai acontecer amanhã, antes do Flamengo viajar para Fort Lauderdale. Os 3 jogadores o Pedro Fachinetti, o Lucas Vieira, os 2 jogadores sub-17 que estavam jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o zagueiro Cleiton, que estava jogando o Campeonato Carioca. Então os 3 jogadores estão vindo para cá. Lembrando que nada tem a ver com a situação do Léo Pereira, a convocação desses 3 jogadores. Inclusive, os 2 jogadores que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nós já havíamos trazido para vocês aqui a notícia de que eles estariam vindo para cá. Uma apuração do nosso parceiro que trabalha junto com a gente, o Rian, que está sempre ligado e antenado em tudo que acontece nas categorias de base e, é claro, dando pra gente esse suporte, pra gente estar sempre aqui trazendo as notícias e mantendo vocês muito bem informados. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Neymar, Jorginho e Danilo, cada situação separada. Vou começar falando sobre Danilo. A situação é a seguinte: a informação que saiu ontem à noite no TNT Esportes é que as conversas com Danilo avançou. E agora, para a negociação ela passar para um outro estágio, que é o estágio de negociar contrato, de negociar salário, de negociar tempo, de negociar projeto, tudo isso, o Flamengo aguarda que o Danilo ele defina o seu futuro. O Flamengo já sabe, Danilo já deixou claro que ele não quer jogar como lateral. Se ele vier para o Flamengo, ele quer jogar como zagueiro. Ele ocuparia a vaga deixada pelo Fabrício Bruno. Esse é um primeiro ponto. O Danilo já deixou claro as vontades dele e o Flamengo já sabe disso. Então, as negociações com o Danilo estão avançadas entre Flamengo e Danilo. O que falta? Danilo resolver a vida dele. Se ele vai querer voltar para o Brasil ou se ele vai querer permanecer na Itália e fechar com a Napoli. Vou trazer uma informação que o jogador pediu 3 dias para a Napoli, para poder pensar no que ele ia fazer. Hoje é o primeiro dia, então é hoje, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, acredito que no máximo já vai ter uma definição sobre a situação do Danilo, ou antes disso, caso ele decida. Bom, vamos mudar o assunto, saindo de Danilo, indo para o Jorginho. O Flamengo já tem um acerto com o Jorginho no tempo de contrato. 3 anos de contrato é o tempo que o jogador pediu e é o tempo que o Flamengo aceitou ter o jogador por aqui. O que falta? Chegar ali aos acordos de luva, de prêmio e de salário. Tem toda essa questão. O Jorginho já sabe que saindo do Arsenal, vindo para o Flamengo, ele vai ganhar menos do que ele está ganhando hoje no futebol inglês. O Arsenal está prestes a contratar um zagueiro que joga hoje no Real Sociedad. Efetuando essa contratação, o Jorginho também já ficaria, como eu posso dizer, livre, entre aspas, para poder assinar o seu contrato com o Flamengo. Ficar de olho no Palmeiras, que o Palmeiras tem uma situação lá com o Andrés Pereira, que se não evoluir, o Palmeiras pode querer dar o bote e tentar tirar o Jorginho do Mengão. Mudando de assunto, falar sobre Neymar, e eu já vou, depois de falar do Neymar, eu vou falar da condição imposta pelo Mengão. A situação do Neymar é a seguinte: falei no vídeo hoje de manhã. Ontem, o Jorge Jesus disse que fisicamente está muito ruim para o Neymar. O Neymar, ele quer jogar a Copa de 2026. Então, para o Neymar jogar a Copa de 2026, o Neymar ele precisa estar jogando. Ele precisa estar em forma. Ele precisa estar trabalhando, vamos dizer assim, treinando, jogando, com ritmo de jogo, aquela coisa toda.
E aí o que acontece, gente, é o seguinte, o Jorge Jesus hoje ele deu uma outra entrevista lá, até pro Caemota, e ele meio que voltou atrás. Ele disse que quer contar com o Neymar tanto no Mundial de Clubes como também na Champions League Asiática. Na Liga Saudita o Neymar não foi inscrito, que é como se fosse o campeonato brasileiro deles lá. O Neymar não está inscrito, mas o Jorge Jesus disse que quer contar com ele tanto na Champions League Asiática como também no Mundial de Clubes. Então, Jesus ele dá uma recuada, ele meio que dá uma sobrevida ao Neymar lá no Al Hilal, e aí tem que ver se o Al Hilal vai aceitar liberar o jogador, tem que ver toda essa questão. O Neymar, se ele quiser vir para o Flamengo, a primeira coisa que o Neymar tem que entender e aceitar, não tem como, e eu não vou dizer só o Flamengo, eu acho que hoje quase nenhum clube do mundo pagar para o Neymar o que o Al Hilal paga. O salário que o Al Hilal paga hoje ao Neymar, se eu não me engano, o Neymar é o jogador de futebol mais bem pago do mundo. Então ele tem um salário muito alto lá. Se ele vier para o Flamengo, ele já sabe que vai ter que reduzir e muito. Talvez o que ele vá ganhar no Flamengo em um mês, ele ganha no Al Hilal em um dia. Ele já sabe disso. Isso ele já sabe, que não tem condição. Nem o Flamengo, nem o Santos ou algum outro clube que ele queira jogar aqui no futebol brasileiro. Isso está claro para ele, está evidente para ele. Uma outra situação é a questão do tempo de contrato dele que termina no meio do ano. Então, se ele quiser voltar para o Brasil, ele vai ter que convencer lá ao Sheik, dono do Al Hilal, a liberá-lo já de forma imediata. Então, essa é a atualização dos 3 jogadores que estão sendo especulados no Flamengo. Estou explicando para vocês. Agora, falar de uma condição imposta pelo Mengão é que o CSKA fez uma nova proposta para o Flamengo. E eles pediram, na nova proposta, os valores oferecidos foram 5 milhões de euros. O Flamengo disse o seguinte, olha, eu só aceito negociar o Lohan, condição imposta do Flamengo, tá? Por 60 milhões de reais, 70% do jogador. Então o Flamengo, tem a informação trazida pelo Vene ainda agora, o Flamengo deixou claro que para negociar o Lohan, ele quer 60 milhões de reais e aí só 60%, 70% na verdade, do jogador. O Flamengo permaneceria com 30% do passe do atleta para uma venda ou uma negociação futura. Então, gente, vamos lá. O Flamengo deixa claro que sim, pode negociar o Lohan. O Boto, ele já tinha falado aqui que o Flamengo só vai negociar algum jogador que não esteja nos planos do Felipe Luiz ou jogador que seja uma proposta irrecusável, seja uma proposta maravilhosa, uma proposta sensacional. E daí o Flamengo fala, ó, eu aceito negociar o Lohan, desde que vocês me paguem 60 milhões de reais pela contratação do atleta. Queria saber a sua opinião. Você venderia o Lohan por 60 milhões de reais? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, ele é muito importante para nós e a sua opinião vale muito. Quero saber de você. Venderia ou não o Lohan por 60 milhões de reais? Bom, para a gente poder terminar o vídeo aqui, daqui a pouquinho o Flamengo vai fazer o seu penúltimo treino aqui em Gainesville, na Flórida. Amanhã, treino na parte da manhã, esse treino vai ser fechado para a imprensa. E à tarde, 3h30 da tarde, sai daqui direto para Fort Lauderdale, onde enfrenta o São Paulo no próximo domingo, uma partida amistosa também que encerra a participação do Flamengo aqui na pré-temporada. Vamos para as informações? Galera, o último a apagar a luz lá no Botafogo, mais 2 jogadores sendo vendidos pelo Botafogo. Informação que a gente trouxe mais cedo nas outras redes sociais em primeira mão. Júnior Santos, um dos destaques do Botafogo em 2024, é mais um a deixar o Alvinegro Carioca e está indo para Belo Horizonte, para o Atlético Mineiro. E olha, como o mercado está inflacionado, gente, o Atlético Mineiro vai pagar 8 milhões de dólares, quase 50 milhões de reais para contratar Júnior Santos, que já tem 30 anos e vem de uma lesão extremamente grave que ele teve na última temporada. Tá certo já, ele viaja em breve para se apresentar, vai assinar contrato de 4 anos com o Atlético Mineiro. E ó, obtive detalhes do salário do atleta e eu vou ler para vocês aqui porque foi uma pessoa de confiança que me mandou. Quer ver? Ó, vamos lá.
Luvas e salário no primeiro ano de contrato do Júnior Santos com o Atlético Mineiro, 1,5 milhão por mês. Por mês. Isso dá muito dinheiro, dá mais de 20 milhões de reais no ano. Então o Atlético Mineiro investindo pesado para tirar o Júnior Santos. O Botafogo, rival do Flamengo na Supercopa do Brasil daqui a 2 semanas, perde mais um importante jogador para esse duelo com o Flamengo. Outro jogador do Botafogo sendo vendido é Carlos Alberto. Esse não é um jogador tão importante para o Botafogo, mas as cifras mostram como o mercado está valorizado. O Botafogo está vendendo esse jogador por 15 milhões de reais por 60%. 60%, 15 milhões de reais de um jogador que não mostrou nada com a camisa do Botafogo. Pelo contrário, foi muito pouco utilizado, chegou a ser emprestado para o clube belga, que faz parte ali do grupo do John Textor. Então, o mercado está extremamente inflacionado, está caro comprar, está caro, está difícil. É por isso que eu valorizo a contratação do Juninho pelo Flamengo. 5 milhões de euros de um jogador de 28 anos não é um investimento alto. Por isso que eu acho uma aposta bem feita pela diretoria do Flamengo, que enxerga, repito, no jogador os requisitos necessários para fazer parte do plantel rubro-negro. E o Juninho vai para os Estados Unidos? Não, não vai. E ele só não vai por conta do visto, porque senão ele teria embarcado com outros jogadores que já chegaram por lá. Vamos lá. Os atletas Pedro Facchinetti e Lucas Vieira, que recentemente disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, se juntaram aos jogadores do Flamengo que treinam nos Estados Unidos. Também nesta tarde se apresenta o zagueiro Cleiton, titular nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Se o Juninho tivesse visto, ele também viajaria com esses jogadores para esse restante aí de pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo joga domingo contra o São Paulo e retorna na segunda-feira para o Rio de Janeiro. O Léo Pereira está retornando ao Brasil nesta sexta-feira, mas isso não tem nada a ver, a ida do Cleiton já estava prevista. O Léo Pereira, infelizmente, retorna ao Brasil por um motivo muito triste, muito triste. Ele soube que o primo dele, que é considerado o irmão dele, era um cara muito próximo a ele, um cara que ele, enfim, era um irmão para ele. Ele soube que essa pessoa veio a falecer. Eu não vou entrar em detalhes de como, isso não vem ao caso. Basta, se o Léo Pereira quiser dizer publicamente o que aconteceu com ele. Eu só estou falando isso da morte desse primo considerado irmão, porque muita gente, quando o Flamengo noticiou que o Léo Pereira estava retornando ao Brasil, muita gente já estava falando em negociação, que o jogador estava sendo vendido, reclamando. Gente, calma, calma. É o que eu falei lá no meu Twitter. Parem com teorias ridículas, patéticas, falsas, fake news. Vamos ter respeito com a pessoa, com o ser humano Léo Pereira. Não é só com o profissional, com o ser humano Léo Pereira. Ele perdeu um parente muito próximo. Você aí do outro lado, você já perdeu um parente muito próximo? Você sabe que dor é essa? Se você sabe, se põe no lugar dele, um pouco de empatia nesse momento, não faz mal para ninguém. Há cerca de 16 dias atrás, estava tendo ano novo, estava todo mundo desejando ano novo, vamos melhorar, não sei o que. Aí hoje, dia 17 de janeiro, já começo a ler um monte de besteira em rede social. Teve gente comemorando o falecimento dessa pessoa, dizendo que o Léo Pereira não merece ficar lá, que bom que o Léo Pereira não vai jogar. Gente, parem com isso, parem com isso. Vamos fazer um mundo melhor, ou tentar fazer um mundo melhor. Vamos lá, galera, vamos para o mercado da bola agora, que eu sei que é disso que vocês gostam. Muita coisa sendo noticiada e eu apurei. No último vídeo a gente trouxe a informação que a Monique Danello, a jornalista da TNT Esporte, cravou que o Flamengo e Danilo tinham se acertado e que o jogador estava muito próximo de ser jogador do Flamengo. A informação que eu tenho é que não, nada andou, muito pelo contrário, o Flamengo continua até conversando, mas está muito distante, nada avançou, está tudo na mesma casinha. Foi a pessoa que me falou, Vene, está na mesma casa, não avançou, muito pelo contrário. Hoje, se eu tivesse que dizer sobre Danilo, é muito difícil a contratação, então assim, não tem nada avançado. Se tivesse algo avançado, a gente, obviamente, não estaria respondendo a ninguém, mas não tem nada avançado. Pelo contrário, esse tipo de informação, na visão do Flamengo, acaba atrapalhando as tratativas. Lembrando que o Santos já fez proposta oficial, o Napoli já fez proposta oficial e está todo mundo esperando o desfecho da situação.
que o próprio Danilo vai tomar. Ele quer voltar para o futebol brasileiro agora ou não, mas entre Flamengo e Danilo, nada avançado. E eu vou dizer, infelizmente, porque eu queria a contratação desse jogador para a zaga. Para a zaga, eu acho que seria um baita reforço. Outro que seria um baita reforço seria o Jorginho, mas até o momento também sem evolução. Pelo contrário, o Flamengo obteve uma resposta do lado do jogador, que o jogador não está muito, digamos assim, animado com a possibilidade de reduzir drasticamente o salário para jogar no futebol brasileiro. Gente, o salário dele hoje é muito alto. Se o Danilo ganha muito dinheiro, e a gente fez aqui as contas recentemente, na cotação de hoje dá em torno de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais por mês, só o salário dele. Imagina o Jorginho, que é destaque atualmente, jogador que está, enfim, jogando muito bem lá pelo Arsenal. Imagina ele. E se ele não quiser reduzir drasticamente o salário dele, vai ser difícil a contratação. E outra, o Arsenal não vai liberar agora, o Flamengo teria que esperar até o meio do ano para tentar a contratação desse jogador, que pode ter proposta de vários outros clubes, inclusive da Arábia, tá? Porque o Flamengo sabe que a Arábia está de olho nele também. Agora, falando de possíveis saídas, Bruno Henrique ou Lohan? Vamos começar pelo Lohan. Eu acabei de publicar no meu Twitter a seguinte informação. O CSKA insiste em Lohan, negociação está em andamento. Os empresários conversam com o Flamengo, que topa vender, mas os valores oferecidos, a última proposta foi de 5 milhões de euros, tá? 30 milhões de reais são baixos na visão da diretoria. Se as cifras subirem para 60 milhões de reais, que dá em torno de 10 milhões de euros por 70%, o negócio vai andar. O Flamengo vai fazer negócio se essa proposta for dobrada. Se chegar a 10 milhões de euros, o Flamengo vai fazer. E sabe por que o Flamengo vai fazer? Porque o Flamengo sabe que o Lohan não está muito bem, que essa é a visão do mercado atualmente, não é mais um jogador super valorizado no mercado, não é mais um jogador visto como a próxima venda milionária, não é mais desse jeito. Inclusive no Flamengo me deram um exemplo muito bom. Eles têm medo do Lohan ir pelo mesmo caminho do Lincoln, no sentido de chegar muito valorizado ao time profissional e só cair, depois o Flamengo não conseguir fazer uma boa venda com ele. E de fato o Flamengo não fez uma boa venda. Na ocasião o Flamengo vendeu o Lincoln para o Vissel Kobe, sendo que antes disso várias propostas chegaram e o Flamengo não quis avançar nas tratativas. Então no caso do Lohan é a mesma situação. Embora ele ainda tenha 18 anos, mas gente, ele não está performando aquilo que se esperava dele. Inclusive teve até um comentário aqui do Arthur, ele me mandou o link, como é que é? Esses 10 milhões de euros por 70% seriam bem justos, na minha opinião, Venê. Menino prometeu muito, mas parece que não vai decolar, não tem posição, não é criativo como meia, não é matador como centroavante, não é rápido como ponta, tá ali no limbo. E é verdade. Qual é a posição hoje do Lohan? Alguém sabe me dizer? Eu acho que futuramente ele vai se tornar um centroavante. Eu acho, é uma opinião minha, não quer dizer que alguém tenha me falado isso. Mas isso aqui que o Arthur me disse, meu parceiro, inclusive um abraço para ele, é verdade. O Lohan não tem posição. Ele não é criativo como meia, a gente tem visto isso, inclusive nesses 2 jogos do Campeonato Carioca. Não é matador como centroavante e não é rápido como ponta. Isso aqui resume muito bem, parabéns ao Arthur pela análise dele em relação ao Lohan. Outro jogador que a imprensa mineira está dizendo que pode sair do Flamengo é Bruno Henrique. E não vai sair. Palavras de uma pessoa muito grande do Flamengo. Muito grande do Flamengo falou, Bruno Henrique não sai. Primeiro, o Bruno Henrique não recebeu proposta. Segundo, o Flamengo não recebeu proposta. Terceiro, se o Bruno Henrique receber proposta, ele não vai aceitar do Atlético Mineiro. Quarto, se o Flamengo receber proposta, não vai aceitar do Atlético Mineiro. Então, gente, pode ficar tranquilo aí do outro lado, o Bruno Henrique não será vendido, tá bom?